Graça e paz, irmãos, boa noite. Estava esperando aqui, né? Bom estar com vocês novamente. É um grande privilégio podermos cultuar juntos. Um abraço aí de Abreu e Lima. Estamos felizes, né, pelo crescimento da igreja. Estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. E eu convido aqui os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras em Filipenses. Filipenses capítulo 1. A gente vai ler do verso 27 até o verso 30. Filipenses 1, do verso 27 até o verso 30. Vai ser projetado aqui também. Vamos fazer uma leitura alternada? O verso 27 diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vocês, verso 28. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo tempo que nós temos aqui, preciosíssimo, Senhor, por aprender o teu santo evangelho. Obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações, obrigado, Senhor, pela linda comunhão que o Senhor estabelece no meio da tua igreja. A sinceridade do coração dos santos é algo belíssimo, Deus. É como uma grande arte, Deus, uma grande poesia ao Senhor. Muito obrigado por isso. Que coisa bela, Deus, ver a comunhão dos irmãos em sinceridade, Pai. Que assim o Senhor nos permita viver sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela ceia, obrigado pelo teu corpo que foi vertido naquela cruz, pelo teu sangue que nos comprou. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma obra, irmão, chamada A Odisseia. A Odisseia é um livro muito, muito antigo. Tão antigo quanto a Bíblia, tá? Muito antigo. E recentemente a Odisseia ela recebeu uma adaptação para o cinema. Não sei se os irmãos conseguiram aí assistir, tá? Mas a obra, né? Ela não reflete muito bem o que diz o livro na sua íntegra, na forma original. Mas o filme ele vai meio que retratar a história de um homem chamado Odisseu. Odisseu, ele era um grande herói, e esse herói chamado Odisseu, ele era muito celebrado por causa da sua inteligência e coragem, que ele tinha a capacidade muito grande de vencer os seus inimigos. E a história de Odisseu, ela fica muito marcada por causa da Guerra de Troia. Talvez você já tenha ouvido falar aí do cavalo de Troia, né? É muito conhecida a história do cavalo de Troia. E o que de fato era Troia? Troia era uma grande cidade, ou seja, uma cidade que tinha uma grande muralha impenetrável. Ninguém conseguia invadir Troia. Além das suas muralhas, em Troia existiam grandes guerreiros e também, quando as pessoas se aproximavam para destruir a cidade de Troia, os arqueiros já estavam prontos para flechar todo mundo que chegava perto. Ou seja, ninguém conseguia destruir Troia. Até então, que a história de Odisseu ela fica marcada exatamente por esse ponto aqui. Porque na mente dele veio uma ideia. Que tal a gente fazer um cavalo de madeira? E a gente faz um cavalo de madeira oco
e nesse cavalo os homens eles entram dentro dele e ali a gente finge que abandonamos a batalha e vai todo mundo para casa. E quem sabe os troianos estejam enganados e achem que aquele cavalo é um presente dos deuses. E eles levam o cavalo para dentro da cidade. E foi exatamente o que eles fizeram. Os troianos eles achavam ali que esse cavalo era um presente dos deuses e levam o cavalo para dentro de Troia. E o que acontece? À noite, de madrugada, os soldados saem de dentro do cavalo e ao saírem de dentro do cavalo, eles destroem a cidade de Troia de dentro para fora. E ali eles abrem os portões e todo o exército que tinha dos gregos entram e invadem a cidade de Troia. Quando termina essa guerra, ou seja, essa guerra ela passa em cerca de 10 anos ali. Quando termina a guerra, Odisseu ele se sente ali aliviado e diz: eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para a minha cidade chamada Ítaca. E quando ele volta para Ítaca, né, nessa jornada, ele sempre pensando ali na sua família, na sua esposa, no seu filho, é ali onde ele enfrenta muitos naufrágios, perigos constantes e muitos monstros no seu caminho. Mas é nessa jornada, nesse ponto da volta para a casa de Odisseu, que nós conhecemos quem de fato é Odisseu. Um homem extremamente orgulhoso. E esse homem orgulhoso, ele fazia de tudo para alcançar os seus objetivos. Odisseu, ele enganava as pessoas. Odisseu, ele saqueava cidades. Odisseu, ele matava pessoas. Odisseu incendiava pequenos vilarejos só para alimentar os seus soldados e conquistar o que tivesse pela frente. E é nesse momento, irmãos, que a gente entende que Odisseu fazia tudo o que fosse necessário só para voltar para a sua terra. Na lógica grega era exatamente assim que acontecia. Na lógica grega, isso aqui era motivo de honra e de dignidade. Para os gregos, a dignidade estava em vencer a todo custo. Não importava o que fosse feito. Mas para o Evangelho, irmãos, o Evangelho nos aponta um outro tipo de herói. Um herói completamente diferente disso aqui. Para o mundo, a dignidade sempre vai estar no poder. Ela sempre vai estar no sucesso e em passar em cima das pessoas, independente do que seja. Mas para nós que somos cristãos, a verdadeira dignidade está em viver de forma coerente com o Evangelho. E isso, irmãos, aponta para algo muito maior. Ainda que a gente venha perder prestígios e enfrentar oposições e a máxima do Evangelho, até mesmo carregar a nossa cruz. E é exatamente esse o ponto aqui que Paulo ele chama a igreja de Filipos. Ele chama a igreja de Filipos, ele convida esses irmãos não para conquistar o mundo, não para serem grandes heróis, mas pelo contrário, para viverem de forma dignas do verdadeiro evangelho, permanecendo aqui unidos, sem se intimidar com os inimigos, entendendo que sofrer por Cristo não é uma derrota, mas sim um grande privilégio. Bem, a carta aos Filipenses, ela foi escrita ali em meados de 61 depois de Cristo. Ela foi escrita por Paulo, isso fica muito claro aqui nos seus escritos. Enquanto Paulo ele ainda estava preso em Roma. Paulo estava preso em Roma ali. E a cidade de Filipos ela tem uma característica muito interessante. É como se essa Filipos aqui fosse uma colônia romana. O que seria uma colônia romana? Ela é uma espécie de uma Roma em miniatura. Vamos dizer que Roma é extremamente grande e a colônia romana é uma Roma em miniatura em que existiam ali policiais, ou seja, soldados aposentados. É como se soldados se aposentassem e fossem morar naquela colônia romana. E Paulo tinha alguns objetivos aqui ao escrever a carta aos Filipenses. Um desses objetivos era agradecer a parceria dos irmãos. Ou seja, os irmãos tinham ali ofertado na vida do apóstolo e Paulo ele estava extremamente grato por isso. E por isso que a carta ela exala muita alegria e é chamada da carta da alegria.
e Paulo ele se alegra muito com os irmãos por causa disso. Paulo também traz algumas informações no capítulo 2, um pouco do contexto da sua prisão durante ali em Roma. Ele apresenta isso também aos irmãos. Mas também Paulo traz algumas orientações para a igreja. Uma dessas orientações é que ele procurava fortalecer os irmãos diante das perseguições. Os irmãos estavam sendo perseguidos ali, tanto de forma externa pelos adversários, tanto pelos falsos mestres que pregavam muitas heresias. Paulo aqui também corrige no capítulo 4, verso 2, duas irmãs. Fica aí um nome bem legal aí para você colocar nas suas filhas aí que há de vir, viu? Evódia e Sintique. Nomes belíssimos aí. Eram duas irmãs que estavam ali em conflito, né? Não tinham o mesmo pensamento, estavam brigando dentro da igreja. E Paulo aqui, ele corrige essas divisões que a igreja estava enfrentando para que eles vivessem em unidade. E aqui nos deparamos com essa passagem de Filipenses. Vamos ler o verso 27 todos juntos novamente? 3, 2, 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém. O desejo de todo pai, irmão, é para que o filho ele siga os caminhos corretos. E Paulo aqui, como aquele desejo paterno, como aquele grande pastor e como aquele grande líder da igreja de Filipe, ele desejava profundamente que a igreja ela permanecesse seguindo o caminho de Cristo. É certo que Paulo aqui estava preso. E Paulo não sabia se de fato um dia ele viria a visitar novamente esses irmãos. Ele não tinha consciência disso, ele não sabia se isso iria acontecer. Mas Paulo aqui, ele não se preocupava que os irmãos, eles dependessem da sua presença. Pelo contrário, Paulo aqui estimula a igreja a viver o evangelho, mesmo ele estando ausente ou estando presente. Esse era o desejo de Paulo. Por isso Paulo ele escreve para que os irmãos estivessem firmes, lutando por essa fé. E aqui nós já tiramos uma grande lição, irmãos. Nós entendemos a partir desse texto que a maturidade cristã, a verdadeira maturidade cristã, ela é demonstrada quando nós vivemos de forma fiel ao Evangelho, mesmo quando ninguém está nos observando. Muitas vezes, né, nós, com toda certeza, conhecemos muitas pessoas que vivem uma vida de aparência. Só basta você olhar para o Instagram. Pessoas que querem mostrar para outras pessoas que elas são aquilo que elas não são. E muitas vezes o nosso coração, ele pode tender para esse lado também. E a vida cristã, ela não pode, irmãos, viver dessa forma. Nós precisamos viver uma vida coerente com o Evangelho, independente daquele que está nos observando ou não. Por isso, irmãos, a nossa vida e a nossa fidelidade, ela não deve depender do pastor. Ela não deve depender de nenhum líder que esteja à nossa volta. Ela não deve depender do professor da escola bíblica dominical e nem mesmo do discipulador que constantemente está conosco. A nossa vida, ela deve viver ou depender exclusivamente do Senhor, principalmente diante do Senhor, porque Ele sonda e conhece o nosso coração. É por isso que Tiago, ao escrever a sua carta, Tiago ele diz: irmãos, que vocês sejam praticantes do Evangelho e não apenas ouvintes, porque vocês vão estar enganando a vocês mesmos. Nós nos enganamos quando nós não obedecemos o Evangelho verdadeiramente. E Paulo aqui, ele chama a atenção da igreja para que eles pudessem lutar e viver o Evangelho, mesmo que ele estivesse ausente ou estivesse presente. Um outro ponto também que podemos observar nessa carta é que Paulo, ele chama a atenção da igreja para que eles vivessem, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, em Filipenses 3:20, um pouco mais à frente, a gente vê que Paulo ele diz: a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo à igreja aqui: vivam como cidadãos celestiais, vivam como cidadãos dos céus. Vocês são cidadãos dos céus, então vivam dessa maneira, e assim vocês viverão de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. É certo que quando nós observamos a palavra digna do Evangelho de Jesus Cristo, isso traz para nós um grande confronto. Para mim, traz um grande confronto, porque eu fico me pensando: meu Deus, aonde eu sou digno do Evangelho de Jesus Cristo? Jamais eu sou digno do Evangelho. Até porque nós somos pecadores, falhamos demais, desobedecemos demais, temos muitos pecados e muitas vezes nós precisamos entender essa verdade aqui. Mas a verdade, irmãos, é que a nossa dignidade, ou melhor, a nossa cidadania celestial, ela não é conquistada por nós mesmos. Ela é conquistada por Cristo naquela cruz do Calvário. E isso nos alegra. Por isso, viver de modo digno do Evangelho, ele expressa, ele aponta para algo, que um Evangelho que não apenas nos salva, mas um Evangelho que também reflete nas nossas ações. Isso é viver de modo digno do Evangelho. É por isso, irmãos, que no meio da igreja não existe espaço para malícia. Um coração malicioso, ele jamais vai refletir a cidadania celestial do Senhor. Não há espaço para a malícia no nosso meio. Não há espaço para o egoísmo. Pessoas que batem no peito e dizem: não é meu. Aonde Paulo também repreende aqui nessa carta, dizendo: olha, o Deus dele é o próprio ventre. O bucho deles é o Deus dele. Ele aponta para isso. Nós não podemos viver com o coração egoísta pensando em nós mesmos, porque o Evangelho não reflete isso aí. A inveja jamais pode passar no nosso meio. As disputas, as rivalidades, de forma nenhuma, irmãos. Porque essas atitudes aqui, elas não estão de acordo com a cidadania celestial. Elas não refletem, de fato, o caráter do Evangelho, irmãos. É por isso que o chamado para viver um modo digno do Evangelho, além de ser meu, ele também é nosso. Por isso esse chamado aqui que Paulo ele tem, ele não é um chamado especificamente unitário. Ele é um chamado coletivo, ele é um chamado comunitário para toda a igreja. Por isso ele chama a igreja para viver esses valores eternos do reino. Quando estávamos aqui na ceia do Senhor, celebrando essa ceia, com toda certeza, Cristo se faz presente. E com toda certeza, Cristo recebeu a nossa adoração. E com toda certeza, os valores do reino, ele foi exalado aqui. A santidade, a piedade, a bondade de Deus, a intimidade e a comunhão com o nosso Senhor. A vida comunitária é isso, irmãos. A responsabilidade de experimentarmos um pedacinho do céu é minha e é sua. E podemos experimentar isso na vida de comunhão na igreja. Mas a responsabilidade é nossa. E Paulo ele chama a atenção para que eles vivam essa unidade, independente de todas as diferenças. E lutando juntos por essa fé. Mas é certo, irmãos, que viver em um só espírito, viver independente das nossas diferenças, não significa que de fato vamos ter a mesma personalidade. Existem os irmãos que são mais alegres, existem os irmãos que são mais introvertidos, existem os irmãos mais brincalhões, existem os irmãos mais sérios. É certo que vamos ter nossas opiniões diferentes. Existem aqueles que amam o presidente da República, mas também existem aqueles que odeiam o presidente da República. As diferenças, elas sempre vão existir no meio da igreja, mas a verdade é que o compromisso com o Evangelho faz com que todos os nossos interesses estejam aqui, abaixo do valor do reino. Ou seja, os interesses do reino do Senhor, ele está acima dos nossos próprios interesses. Essa é a verdade que o Evangelho nos chama. Porque essa fé, irmãos, ela é uma fé que precisa, irmãos, ser
unida, ou seja, uma fé que vivamos em forma unitária ou de forma coletiva diante do Evangelho. E a imagem aqui que Paulo ele chama a atenção da igreja para que eles possam viver é como se fosse uma imagem de soldados que foram chamados para participar de uma grande batalha. O pastor Hernando Dias Lopes, ele vai dizer, comentando essa passagem aqui, que uma igreja unida, ela se assemelha a um exército que foi convocado para uma batalha, lutando firmemente contra adversários humanos e adversários espirituais. Então essa luta, irmãos, ela envolve defender a fé evangélica, a fé do evangelho. E defender a fé cristã, ela é uma defesa que não negocia valores. Ela não negocia valores. Ela resiste aos falsos profetas e persevera diante de todas as perseguições. E um chamado, irmãos, para nós é que a gente não se curve diante das pressões do mundo. Cada vez mais, a fé, a nossa fé, o que cremos, os valores eternos, cada vez mais vai ser confrontada pelo mundo. Ainda vivemos aqui no Brasil uma fé muito confortável. Aparentemente. Existem perseguições? Existe, um pouco velada, mas ainda vivemos uma fé muito confortável. Mas daqui para frente, a tendência é que as perseguições aumentem. A tendência é que as pressões do mundo aumentem sobre a sua vida, que aumentem sobre a nossa vida. E a verdade é que o Evangelho, ele nos chama a atenção para não nos curvarmos diante dessas pressões e nem mesmo tendermos para os falsos profetas. Existe uma graça barata que é nos apresentado. Existe um falso evangelho todos os dias sendo pregado. A falsa teologia da libertação, a falsa teologia da prosperidade é pregada constantemente. E isso, irmãos, faz com que muitos sejam enganados. É por isso que Paulo apresenta aqui no verso 28, vamos ler todos juntos, e que em nada estáis intimados pelos adversários. É diante dos adversários da igreja e das perseguições que uma igreja unida, ela se torna uma igreja verdadeiramente corajosa. O conhecimento teológico que nós temos, irmãos, é que vai gerar essa coragem. E o que é ter um conhecimento teológico? É um conhecimento íntimo de Cristo. É um conhecimento de quem Jesus é para você. Se chegassem para vocês hoje, se chegassem para mim hoje e perguntassem quem é Jesus para você, quem é Jesus para mim, será que a gente tem condições de responder? Será que a gente iria dizer, Jesus é isso aqui para mim, de forma convicta? Fica uma reflexão para nós. A verdade é que essa coragem, ela só vai existir no nosso coração quando nós temos uma vida íntegra diante de Deus, de intimidade e de conhecimento de quem Jesus é. Isso gera coragem no coração dos crentes. É por isso que João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 18, ele vai dizer que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu tenho uma gata. A gente tem uma gatinha em casa, o nome dela é Penélope. E pense num bicho complicado de adestrar, o tal do gato, meu amigo. Você pode falar com ele umas 10 vezes a mesma coisa e o gato ele vai desobedecer. Não importa o que você fale. O cachorro é mais fácil de você adestrar. Você chega lá, adestra o cachorro, ele vai ser muito mais fácil. Mas o gato é um bicho complicado de adestrar. Pensa num bicho difícil. Mas quando eu vou entrar em casa e eu bato no chão e digo, entra para casa. Ela vai e entra, e quando ela entra em casa, que eu bato o pé no chão, ela vai, corre para baixo do sofá, baixa a cabeça e fica com medo, intimidada por aquilo que eu falei. Ou seja, a expressão que Paulo ele usa aqui, em nada estáis intimidados, é exatamente essa expressão. É como se fossem animais que recuam perante os seus superiores.
É como se fossem animais que têm medo diante dos superiores. E Paulo está dizendo aqui, olha, não se deixem intimidar ou dominar-se por esse medo. Não se deixem intimidar por seus adversários, pelos inimigos da igreja, por aqueles que vos perseguem. Não podemos, irmãos, permitir que o medo, ele guie o nosso caminho. Não podemos permitir que o medo, ele guie o nosso caminho a ponto de abrirmos mão da nossa fé. Porque a nossa fé, ela deve ser defendida a todo custo, ainda que isso seja fazer com que o nosso prestígio, a nossa reputação, ela seja aí no mundo fora cancelada. Isso independente. O caminho da cruz, irmãos, ele sempre vai ser um caminho muito árduo. Mas também é isso aqui que a palavra nos aponta. Pois porque para eles é prova evidente de perdição, é para vocês uma prova de salvação, e isso da parte de Deus. O caminho da cruz é para nós um caminho de salvação, ainda que seja árduo, ainda que seja difícil, ainda que seja pesado muitas vezes, mas é um caminho de vitória e de salvação no final. Mas para esses grandes homens que se acham demais, perseguidores demais, sábios demais, fortes demais, vitoriosos demais, para eles é caminho de perdição eterna. Por isso nós nos alegramos com o Senhor, porque sabemos que a nossa vitória em Cristo Jesus já nos é garantida. Louvado seja o seu nome. E o verso 29, Paulo ele aponta exatamente para isso aqui. Porque para vós outros, ou para vós foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouviste que é meu. A fé, irmãos, ela não nasce do esforço humano. Não somos nós simplesmente que decidimos crer. Não nasceu assim pelo um fruto do acaso. Não, eu quero crer, agora eu sou cristão e pronto. Não é assim. A fé não é nossa. Nós não somos dignos dessa fé. Assim, fica muito claro quando os próprios discípulos do Senhor Jesus, eles chegam para ele e dizem, Senhor, acrescenta-nos a fé. Isso é a maior prova que a nossa fé ela é muito pequena. Nós não temos uma fé verdadeira, uma fé genuína. A verdade é que essa fé, ela é um dom de Deus, que é colocada no nosso coração. Assim também, irmãos, o sofrimento que existe, ou as perseguições, as aflições que existem no nosso caminho, ela não é um acidente, não é um fruto do acaso. Ela está lá, mas ela sempre estará no controle divino. O próprio Cristo é quem controla toda essa situação. Por isso Deus, irmãos, ele continua soberano, mesmo que os seus filhos, eles enfrentem as perseguições. Por isso Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, o capítulo 8, o verso 17, ele vai dizer, ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É nesse ponto aqui que Paulo ele ressignifica o pensamento do que é viver aflição, do que é ser perseguido. E ele ressignifica isso para que a igreja ela entenda de forma muito clara, de forma muito nítida. E ele mostra que sofrer por Cristo, ou viver essas perseguições, essas aflições por causa da verdade, é um privilégio e não qualquer coisa assim. Jesus ele fala muito claro sobre isso aqui. Quando Jesus aponta para essas aflições como uma consequência da nossa fé. Em Mateus 5, lá no monte, quando Jesus estava com os discípulos, e o verso 11 e o verso 12, Jesus diz o seguinte, felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguições, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a respeito de vocês. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa vos espera nos céus. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. A salvação, ela não significa o fim dessas aflições.
A salvação não significa o fim das perseguições, da zombaria, das pessoas olharem para vocês com olhares maldosos. Não significa isso. Mas a verdade é que a salvação, irmãos, ela significa o triunfo sobre todas essas coisas. No final de tudo, a batalha sendo vencida, a palavra diz que a morte será tragada. O fim de todas as coisas será a vitória do nosso Cristo, porque o caminho do discípulo, irmãos, ele é o mesmo caminho do mestre. E se o mestre trilhou esse discípulo, o mestre trilhou esse caminho, a cruz, ela sempre virá antes mesmo da coroa. Então, o que nos alegra, irmãos, o que nos mantém firmes e de pé, é saber que essas aflições da vida que nós enfrentamos perante a fé cristã, é que não é um sofrimento ou uma aflição por qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de dor. É certo, irmãos, que nós não estamos lutando pela fé cristã por causa de uma ideologia, por causa de um pensamento qualquer, por causa de coisas fúteis nessa vida, por causa de coisas passageiras. Não é por causa de um sistema político, não é por causa de ideologia política, pelo contrário, nós estamos aqui passando essas aflições por causa da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. É algo muito mais superior, é algo mais palpável, é algo eterno. E sabemos que a certeza de todas as coisas, a nossa vitória já é garantida no Senhor Jesus Cristo. Por isso eu queria deixar aqui, irmãos, alguns desafios para nós perante esse texto. E um desses primeiros desafios é que será que, de fato, a nossa vida ela tem sido digna do Evangelho de Jesus Cristo? Fica esse desafio para nós. Porque uma vida, irmãos, que expressa essa cidadania celestial, ela não se limita apenas a participar dos cultos pelo domingo. É muito fácil a gente vir para cá todos os domingos. É muito fácil a gente estar aqui todos os domingos. É muito fácil a gente ouvir a palavra mastigadinha do pastor, dos presbíteros, dos irmãos todos os domingos. É muito fácil a gente participar dos pequenos grupos. É muito fácil a gente cantar, orar. É muito fácil isso. É muito fácil exercer uma função de pastor, de líder, de diácono. E daí não importa isso. O que importa é que a nossa cidadania celestial, ela deve ser muito mais apresentada aí fora do que simplesmente dentro da igreja, nas nossas palavras. Qual o tipo de palavra que sai constantemente da nossa boca, que demonstra que somos cidadãos celestiais? Qual o tipo de palavra que sai da nossa boca? O que tem enchido o teu coração? O que tem enchido o meu coração diariamente? Quais as decisões que nós tomamos constantemente no nosso dia a dia que reflete essa cidadania celestial? Qual de fato é essas decisões? Os nossos relacionamentos. As pessoas que andamos, as pessoas que mantemos comunhão, as atitudes, irmãos, que nós vivemos diariamente, elas devem refletir o caráter e o valor do reino eterno de Cristo Jesus. Porque se elas não refletem isso, estamos muito, muito distantes da verdade do que a palavra de Deus nos apresenta aqui. Será que a minha vida ela confirma ou ela contradiz o evangelho que eu professo? Fica esse grande desafio para nós aqui. Um outro desafio para nós é: será que temos lutado juntos ou uns contra os outros? Porque nós somos chamados, de fato, para defender a vida cristã. Mas esse chamado, ele não é um chamado meu. Ele é um chamado nosso, ele é um chamado coletivo, ele é um chamado de toda a igreja. Mas muitas vezes parece que a luta, ela deixa de ser contra ameaças externas e passa a ser uma ameaça interna. Muitas vezes nos gladiamos, pensamos mal um do outro, falamos mal um do outro, existe rixa, a gente precisa vencer isso aí. E o Evangelho, ele nos conduz a essa unidade. Não podemos defender o Evangelho, de fato, não podemos defender o Evangelho. Se no meio da igreja há rivalidade, se no meio da igreja há inveja, se no meio da igreja há orgulho, não podemos defender a fé cristã se no meio da igreja, irmãos, há falta de perdão,
Isso, meus irmãos, não pode acontecer. Isso é muito sério. O perdão, ele deve ser exalado nos meus irmãos. O perdão, ele deve existir no nosso meio aqui. Isso aqui fica como um grande desafio para nós. A nossa vida, ela deve contribuir para a unidade, não para a divisão da igreja. E um último desafio para nós é se estamos de fato dispostos a permanecer fiéis quando seguir Cristo tem um custo enorme. Quando olhamos para a vida de Paulo, é muito interessante, porque Paulo aqui, ele queria sair pelo mundo. Ele queria sair pregando pelo mundo todo, anunciando o evangelho ao mundo todo. Mas a gente vê que Paulo, ele foi preso. E ele permaneceu preso por 2 anos aqui. À primeira vista, a gente pode pensar, por que isso aqui? Por que isso aqui na vida de Paulo? Porque Deus não permitiu que Paulo pregasse o evangelho pelo mundo todo. Porque Deus permitiu que Paulo fosse preso. E de fato não existia um livro de Paulo para que Paulo lesse aquilo ali e pudesse entender por que ele estava preso. Não existia um livro de Paulo para que os irmãos pudessem ler ali e entender por que Paulo estava preso. Mas a verdade é que Deus trabalha nas entrelinhas, quando nós não conseguimos enxergar, quando nós não conseguimos ver. E é nesse ponto aqui que nós vemos algo muito especial. Foi quando Paulo esteve preso durante esses 2 anos que Paulo escreveu 4 cartas extremamente importantes para a igreja. Ele escreve a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário, porque Deus aqui alcançou muito mais pessoas por meio dessas cartas, do que Paulo poderia alcançar visitando cidade em cidade. Deus sabe de todas as coisas. É diante disso que nós precisamos entender que as prisões que existem, muitas vezes nos fazem crescer. As nossas prisões, muitas vezes, nos fazem crescer. E a mensagem central é essa aqui, que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe aquele momento em que o patrão chega para você no trabalho e quer que você minta, que você fale uma mentira, que você não conte uma verdade e que você é confrontado por aquele momento e a sua mente te faz pensar o seguinte: meu Deus, e agora? Se eu não mentir, eu vou perder o meu emprego. Se eu perder o meu emprego, eu não vou ter como pagar a minha casa. Se eu não pagar a minha casa, eu vou perder a minha casa. E se eu perder a minha casa, vai gerar uma confusão. Como é que eu vou sustentar a minha esposa, o marido, os filhos? Como é que a gente vai sobreviver se eu perder tudo isso? Aí Deus vai lá, não minta, continue sendo fiel. Aí você vai e começa a pensar na mesma coisa. E começa aquele loop infinito. Não, mas a minha casa... Aí Deus vai e diz, não minta, seja fiel, eu sustento você. Isso é viver o confronto. Isso é viver uma fé genuína. É não ceder valores diante dessas pressões aqui. É ser fiel ao Senhor, mesmo quando isso parece difícil demais. Quando alguém da família que se converte, temos exemplos aqui no nosso meio, de pessoas que se convertem à fé cristã, que se sujeitam à fé genuína, que o pai e a mãe olham para os filhos e dizem, você não é mais meu filho, você está expulso de casa, eu te abomino a partir de agora. E isso é viver a verdadeira fé cristã, quando nós somos ridicularizados na universidade por causa da nossa fé. Porque cremos na verdade do Evangelho. E porque cremos na verdade do Evangelho, nós não negociamos valores. E por não negociarmos esses valores, as pessoas ridicularizam e zombam de nós. Irmãos, permanecer fiel diante de Deus é entender que o Senhor está conosco todos os dias, mesmo nas nossas prisões, mesmo em momentos de aflição, mesmo em momento de perseguição. E fica a grande pergunta para nós. Nós permaneceremos fiel ao Senhor, à fé cristã, mesmo que isso traga sobre nós a grande perseguição, momentos de aflição, momento em que muitos nos persigam. Será que a gente vai contar o custo diante disso, irmãos? Fica um grande desafio para nós.
Voltando para o nosso herói, Odisseu. Odisseu, irmãos, ele se tornou ali um famoso herói e ele volta para casa. Ao voltar para casa, esse famoso herói chamado Odisseu, ele se vê marcado por esse orgulho, pela violência, mas ali Odisseu se vê marcado completamente pelo peso da sua culpa. Ele se vê culpado pela destruição de Troia. Troia caiu, mas também o Odisseu valente também caiu. Ele via o peso da destruição de Troia. Isso mostra, irmãos, que nem todo vencedor vive uma vida verdadeiramente digna. A verdade é que somente em Cristo nós somos verdadeiramente vitoriosos, porque somente em Cristo nós podemos viver essa unidade de forma digna do Evangelho, unidos, corajosos e fiéis, confiando que Deus permanece conosco até o fim, mesmo diante das nossas prisões, quando sofremos por causa da verdade. Que nós vivamos dignos do Evangelho, irmãos. Que nós possamos crer mais nesse Evangelho e permanecermos fiéis até o fim. Vamos ficar de pé, vamos orar.